boa noite a todas e todos. A nossa quinta e última aula do curso Igrejas, Autoritarismos e Violência de Estado no Brasil. Quero, como de costume, nessas 5 semanas, né, saudar a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero saudar em nome do conjunto de organizações que está promovendo o curso, mas vou nomear cada uma delas como tenho feito, né? A plataforma Interseções, coletivo Memória e Utopia, o projeto uruguaio Fé em la Resistência, o Instituto de Estudos da Religião, o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos e Políticas de Memória, o DIPOM, da UFPR, Usina de Valores, o projeto do Instituto Vladimir Herzog, Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, Paz e Esperança Brasil, Rede Fale, Rede Cristã de Advocacia Popular, RECAP, e a LC Comunicação e Notícias. Nós pedimos que vocês curtam, né, e sigam nas redes sociais essas organizações, para vocês ficarem sempre informados das novidades sobre novos conteúdos, sobre temas como esse que elas estão produzindo. Então, nós realizamos esse curso desde meados de abril, né, são 5 semanas fazendo memória da participação das igrejas e das religiões no golpe de 64, na ditadura militar do Brasil. E a gente está, durante essas 5 semanas, buscando compreender e relacionar essa participação, seja no colaboracionismo, seja na resistência, né, a outros processos e contextos que se deram também no mundo mais amplo, né, na Guerra Fria, na América Latina, né, e mais particularmente no Brasil. Durante essas 4 semanas prévias, né, que você pode assistir ou rever nos canais de Facebook e YouTube que estão retransmitindo a aula de hoje, nós abordamos várias questões que eu vou recapitular aqui. Em seguida, a gente vai para a nossa aula de hoje. Na primeira aula, nós conversamos sobre o golpe de 64 no contexto da Guerra Fria com o professor Marcos Napolitano, o professor do Departamento de História da USP. Na semana seguinte, na segunda aula, a gente teve a professora Marion Breppel, do Departamento de História da UFPR, nos conduzindo numa conversa sobre direito à verdade, em que memória, esquecimento e denegação nos acompanham até hoje. Na terceira aula, ainda em abril, nós fizemos um pequeno giro no Cone Sul para conversar sobre igrejas e autoritarismos no Uruguai, na Argentina e no Chile, com vários companheiros e companheiras desses países. Então, um portunhol maravilhoso, né? O Nicolás Iglesias Schneider, desse projeto Fé em la Resistência, a pastora Inês Simeone, também uruguaia, o reverendo Leonardo Félix, da Argentina, diretor da LC Notícias, e o Matias Maldonado, que é doutorando na Universidade do Chile. Então, e na última aula, com a preparação e organização do coletivo Memória e Utopia, nós vimos um pouco sobre a relação das igrejas cristãs com a ditadura militar no Brasil e o processo da Comissão Nacional da Verdade, o processo que enfim, os relatos e os resultados da Comissão Nacional da Verdade, né, e com a participação da Mônica Souza, que foi quem conduziu, né, que é o do coletivo Memória e Utopia, além da professora Magali Cunha, que é pesquisadora de comunicação, atua também no coletivo, além dos professores Ivo Lebopan, Adroaldo Almeida e Daniele Gatti. E chegamos até a aula de hoje, então, em que a gente vai enfocar as formas de autoritarismo e violência do Estado que nos desafiam hoje, né? O tema vai ser fé e ativismos frente à violência de Estado ontem e hoje, né? E a gente tem esse contexto da chacina do Jacarezinho, né? Em que mais uma vez nós assistimos esse show de barbáries que o Estado impõe aos territórios, né, de favelas, periferias do Brasil. Então, eu desejo uma boa aula a todos. Nós vamos ter a mediação da Isabel Pereira, que é a coordenadora da área de Sistema de Justiça e Direitos do ISER. Né? E antes dela assumir para conduzir a aula, a gente vai ter uma saudação do João Moura, que é do Instituto Vladimir Herzog. João. Bom, olá, gente. Olá a todos e todas. Boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Para a gente do Instituto Vladimir Herzog é um prazer organizar esse encontro.
sobretudo um encontro que tem Michele, Flávia e Raiz, né? Um encontro com muita potência. O Instituto Vladimir Herzog tem total interesse no tema, justamente por conta do nome que leva ao Instituto, né? O jornalista Vladimir Herzog foi barbaramente torturado e assassinado pelo Estado brasileiro na ditadura militar. E desde 2017, o Instituto tem uma intrínseca ligação com a religião, sobretudo essa relação da religião com os direitos humanos. Então, para a gente aqui é um prazer e um privilégio colaborar no tema da ditadura, né, esse tema que para nós é muito caro, mas também colaborar no tema da religião e essa aproximação com os direitos humanos. Então, a gente quer desejar para todos e todas aí um feliz encontro e, novamente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, pessoal. Como o Flávio falou, eu sou a Isabel, eu sou do ISER, né? O ISER a gente está muito honrado de poder participar desse último dia do curso, um curso que vem tendo encontros muito importantes, né? Não só por fazer esse resgate de toda a violência que o Brasil já experimentou, mas também por fazer, né, essa ponte entre essa violência que ocorreu no passado com a violência que a gente segue vivenciando nos dias de hoje, né? Acho que assim, né, infelizmente a gente está em tempos muito sombrios, né? E eu acho que essa chacina que aconteceu na quinta-feira passada do Jacarezinho, ela vem nos lembrar que a importância desse trabalho, né, do ativismo contra a violência de Estado, né, de reunir forças contra a violência de Estado, e eu acho que o grupo de palestrantes que nós temos hoje aqui para participar dessa aula, eles trazem essa potência, né, então eu fico bastante feliz de poder trazer essas pessoas aqui hoje, num dia como esse, numa semana como essa, em que familiares estão sofrendo a perda, né, de seus filhos e filhas, irmãos e irmãs, e saber que a maioria das organizações de direitos humanos que trabalham no Rio de Janeiro e, na verdade, nacionalmente, estão mobilizados para tratar desse tema. Então, acho que hoje, o tema da aula de hoje, nos dias de hoje, ela é realmente essencial. E com isso, sim, eu tenho o prazer de passar a palavra para a primeira pessoa que vai falar aqui, que é uma grande amiga, Michele Lacerda, que tem 33 anos, ela é casada, ela é mãe de 2 meninos lindos, por sinal. Ela é formada em gestão de recursos humanos, ela é nascida, criada e moradora da Rocinha, assessora parlamentar, coordenadora do A Rocinha Resiste, da Quequere da Tenda Espírita do Oxum e sobrinha do pedreiro Amarildo de Souza. Então, Michele, minha querida, por favor, fala aberta para você. Eu fiquei tão empolgada que eu esqueci de abrir o microfone. Boa noite, gente. Primeiro, eu quero muito, antes de qualquer coisa, agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de estar aqui com esses companheiros de mesa, dividindo com o Raiz André e com a Flávia, com você, Isabel. Acho que você me apresentou bem, mas assim, só para ressaltar e não me perder na minha fala que eu escrevi aqui bonitinha, eu vou de novo reforçar que eu me chamo Michele Lacerda, sou moradora da Rocinha, tenho 2 filhos, sou mulher, negra, militante por direitos humanos, sou familiar de vítima desse Estado, sou vítima de familiar de vítima da violência desse Estado brutal que a gente vive, um Estado que escolhe a cor e o lugar onde as pessoas são matáveis. E aí, para contextualizar, Amarildo de Souza é o pedreiro que desapareceu em 2013, 14 de... Eu já ia falar 14 de março, gente, mas é isso, né? 14 de julho de 2013. Ele sai para pescar e, quando volta, está na época de uma operação chamada Paz Armada. A polícia leva ele
busca de respostas por armas e drogas, enfim. Ele é torturado até a morte, tem o corpo desaparecido, e num contexto que a gente luta, inclusive até hoje, porque a esperança na nossa casa e a fé é a última que morre. Então, a gente luta cotidianamente para poder, pelo menos, fazer aquele o último gesto fúnebre que nós temos dentro da nossa cultura, que é se despedir daquele corpo, que é deixar aquele corpo descansando num lugar onde a gente sabe onde é e onde a gente poderia, se quisesse, levar uma vela ou levar uma flor. Eu tenho 33 anos, como já disse bem a Isabel, e eu sou Yarque-Querê do terreiro. Sou iniciada tanto na Umbanda quanto no Candomblé, e nas duas vertentes eu tenho o mesmo cargo, que é de mãe pequena. E falar sobre cada ponto das vivências que a gente teve, de como foi o momento de dor da gente, é falar também da nossa fé, porque a gente só está em pé, e só esteve em pé esse tempo inteiro, porque a gente tinha um sagrado para bater cabeça, para pedir, para louvar e para poder se segurar, porque fácil não é. Não é fácil. E aí, se alguém brincar dizendo que molezinha não é molezinha, então você tem que ter no que se segurar. Tem gente que tem outras formas de se segurar e de se manter e de conseguir caminhar. A minha família encontrou esse caminho na fé, dentro do nosso terreiro, onde a gente podia bater cabeça, onde a gente podia ter aquele encontro com a gente mesmo. Assim, a gente, em 2013, principalmente, hoje um pouco menos ou com menos intensidade, mas desde 2013 a gente vem sofrendo, hoje esporadicamente, quase nunca, uma vez ou outra, quando pipoca na televisão alguma coisa do meu tio, a gente vem sofrendo umas ameaças assim, públicas, de polícias, dessas páginas que a gente já conhece, que faz todo um mutirão para criminalizar a vítima, sendo bastante sincera, poder entrar dentro de um terreiro, que é onde a gente tira a nossa força e a nossa fé. Poder acender vela para Ogum, que é um orixá guerreiro, que é um orixá que traz proteção para a gente, e pedir a ele que a gente consiga sair e voltar diariamente, tem sido o que tem segurado a gente. Desde 2013 e desde antes, porque assim, eu nasci dentro do terreiro de Umbanda. Nasci e fui criada. Há pouco tempo, eu tive que me iniciar no candomblé, porque eu sou fogo. Minha família costuma dizer, meus amigos, que eu sou muito fogo. E esse fogo ele precisava de um pouco de contenção, de proteção maior, e que a casa de Umbanda até permitia, mas na Umbanda eu sou iniciada como filha de Oxum, que é uma mãe caridosa, que dá amor, que é a rainha do ventre, mas minha ação sempre viveu muito forte, sempre foi muito viva na minha vida. Então, graças a ela, inclusive, que a gente conseguiu entender do que ligava a nossa espiritualidade, por exemplo, ao fato do desaparecimento do meu tio. Quando ele desaparece, em 2013, a gente fica meio perdido mesmo, assim. Mesmo com nossa fé, com o nosso credo, a gente queria respostas. E a gente sabe que aqui na nossa casa a gente abre búzios, a gente abre cartas, a gente tem consulta com o orixá. E mesmo o orixá não podendo dizer para a gente, ou não tendo a permissão do sagrado para dizer para a gente onde estava aquele corpo, a gente sempre soube dentro do nosso terreiro, através dos búzios, através de abrir cartas, a gente sempre soube no nosso terreiro que o meu tio não voltaria mais, que ele tinha sido exterminado e que ele tinha ido para Olorum. A resposta que o Búzio sempre deu para a gente era que ele tinha virado um Egum e que ele tinha ido para Olorum. E o que é o Olorum, né? Às vezes é bom escurecer as coisas, porque
tem muita gente que não sabe. O Olorum é o espaço onde encontra-se o espírito logo depois que ele se desencarna, logo depois que ele sai desse corpo de carne. Sim, a galera do terreiro tem uma força muito grande na espiritualidade. A gente é muito espiritualista. A gente acredita que o nosso corpo de carne morre, mas que o nosso espírito está ali, vagueia. Não é à toa que os próprios orixás eles são espíritos. Oxum é o espírito da cachoeira, das águas, da fertilidade. Inhaçã é o espírito do fogo, dos raios, dos trovões, dos ventos. Então, assim, a gente acredita muito na espiritualidade. E o que faz a gente caminhar é essa ancestralidade. Assim. A gente doeu muito na época do meu tio, dói até hoje, não vamos ser muito sinceros, mas a gente também teve aquela calmaria dentro do nosso axé. Por quê? Porque dentro do nosso axé, a gente pôde abrir, por exemplo, no Búzios e descobrir que ele estava sendo amparado pela ancestralidade, pela nossa ancestralidade, que é aquela que ajuda a gente principalmente com os ensinamentos e com as coisas que tem no axé. Por exemplo, a gente precisa da cura. Aonde a gente pode encontrar a cura? Além da espiritualidade, nas ervas. E aonde a gente aprendeu isso? A gente aprende isso dentro do axé, dentro do terreiro. A gente está sentindo um corpo pesado ou uma vibração tensa. Onde a gente encontra um acalento e uma leveza para a gente, num banho de erva. A gente está se sentindo confuso, como foi no caso do desaparecimento do meu tio. Como a gente ajuda a clarear as coisas para a gente poder ter uma visibilidade maior, mantendo o nosso anjo da guarda aceso. Então, dentro de todo esse contexto, é onde a gente consegue dar andamento, pelo menos com toda a dor que a gente tinha e que a gente tem, mas dar andamento a, por exemplo, as manifestações. Nós fizemos muitas manifestações em 2013, 2014, 2015, porque a gente precisava de respostas, a gente não sabia quem tinha matado, por quê. Tinha noção, claro, mas a gente não tinha certeza de quem tinha matado, de por que tinha matado. A única certeza que a gente tinha é que naquele 13 de julho, o meu tio saiu com os policiais da nossa casa e foi até a sede da UPP. O que o Estado entrega para a gente a partir disso? O Estado entrega para a gente um atestado de óbito por morte presumida. Uma morte que, por mais que a gente tinha a certeza de que já tinha acontecido, muito por conta também da espiritualidade, a gente queria ter pelo menos o direito de dar aquele adeus, sabe? E de pedir pelo aquele corpo que estava ali, que andasse, que encontrasse a luz e que entrasse junto com a nossa ancestralidade, com a minha avó, por exemplo, que já é falecida, que ajudasse a gente a caminhar, e a gente não teve esse direito. A gente recebeu um atestado de morte presumida e ficou o tempo inteiro ainda na luta contra o Estado, buscando que os culpados recebessem as suas penas por isso, porque nós vivemos num país, e aí fazendo um link mesmo com o Jacarezinho, com essa chacina, a gente vive num país que não existe pena de morte. Então, o policial que entra dentro da favela, seja para fazer uma operação, seja para qualquer outra coisa que ele entre dentro da favela, ele não tem que matar ninguém, ele não tem que exterminar ninguém. Do mesmo jeito que eu também tenho convicção de que eles não têm que ser mortos, sabe? Então, estamos falando de vidas, e a nossa luta sempre foi por vidas, sabe? Eu ganhei agora uma advertência de 5 minutos, gente, adoro isso. E aí, a gente tem que lutar por vidas. Então, só para mim não fugir das coisas que eu escrevi aqui, quando a gente vai para a rua, para a militância, para carregar a bandeira e para pedir respostas, antes da gente sair de casa, a gente faz todo um trabalho de espiritualidade mesmo. Assim. A gente entra no seu chá, a gente cuida do nosso ori, o ori é a nossa cabeça, a gente cuida do nosso oju, o nosso oju são os nossos olhos, para que a gente tenha esse caminho
que a gente faça de ida e volta, que seja com proteção. E a gente pede a cada um dos orixás que nos levem e que nos tragam, sabe? E aí, por que a gente foi para essa manifestação? Porque a gente tinha o direito de verdade, da verdade e da justiça, sabe? E a gente lutou o tempo inteiro por isso. Dentro do nosso axé, em paralelo, o tempo inteiro a gente pediu o orixá da justiça, que é Xangô, para poder nos proteger e nos caminhar até lá. Mas toda vez que a gente ia para qualquer coisa, que a gente ia com o nosso ojá, e aí ojá, vou ficar falando e traduzindo, o nosso ojá é o nosso turbante, que a gente ia com a nossa conta, que é os nossos fios de conta, a gente ia com a nossa proteção para esses lugares, ainda assim a gente também era olhado de cima e embaixo, muitas vezes recriminados por isso, sabe? Só que eu exercer o meu sagrado e eu exercer a minha fé, eu não estou fazendo mal a ninguém, sabe? Eu estou tentando exercer o meu sagrado e a minha fé. E é isso que eu vou lutar, por isso que eu vou lutar pela minha vida enquanto eu tiver sangue correndo nas minhas veias, sabe? E é o que eu ensino, por exemplo, para os meus filhos. Primeiro, eu ensino a eles que, infelizmente, eles são 2 meninos negros de favela. Então, eu ensino a eles que, se encontrarem policiais, não batam boca, abaixem a cabeça, infelizmente. Esteja com toda a razão do mundo, mas abaixem a cabeça e tentem seguir para chegar em casa vivos, sabe? É triste falar isso. E é triste, por exemplo, a chacina que teve no Jacarezinho, porque as pessoas querem estar viva, sabe? As pessoas lutam por vida. Quando eu estou no meu axé pedindo para ancestralidade, eu estou pedindo para ancestralidade que me traga vida com saúde, sabe? Então, assim, bater a minha cabeça, pedir para Zambi o que Zambi puder me dar, e aí Zambi é Oxalá, e que é o Deus de muita gente, para a gente é esse, é Orumilá, é Oxalá, é Zambi. E quando a gente pede para ele, a gente pede não só também por mim, pelos meus filhos, mas eu peço por todos, sabe? Seja o meu filho, seja o seu, seja seja qual ele ser, sabe? E aí, para mim, claro que o corpo matável, é o corpo preto, é a pele preta. Mas quando eu peço para todos os meus amigos, sem distinção de cor, de raça, de credo, sabe? Quando eu mando, vai com Olorum, vai com Zambi, vai com axé, ou axé para você, eu estou te desejando tudo de bom. Então, assim, a gente luta muito contra a intolerância porque as pessoas não recebem esse tudo de bom como um tudo de bom, sabe? Exu não é diabo. Exu é aquele que abre os seus caminhos e que te leva e que me protege, que me levou para todas as manifestações e me trouxe até agora, sabe? Que me mantém essa mulher forte e viva. Então, assim, Exu é vivo na minha vida porque eu consigo caminhar nos caminhos que Exu abre para mim, sabe? E só para poder fechar, a gente aqui no Brasil, por exemplo, pelo menos, segundo a Lei Áurea, recebemos a abolição, uma falsa abolição, em 13 de maio de 88. Inclusive, teremos, depois de amanhã, essa data celebrada, mas celebrada pedindo por vidas, sabe? O 13 de maio e essa falsa abolição que nós recebemos, porque é falso, ele tem que ser um dia de luta, sabe? É um dia que o povo preto, com seu corpo político, vai estar na rua pedindo, sim, pela nossa juventude viva, pelos nossos negros vivos, pelo nosso povo vivo, sabe? A mãe do negro, ela sofre do mesmo jeito que a mãe do branco. Então, quando tira a vida do seu filho, dói do mesmo jeito. Então, assim, a gente não está aqui para botar na balança o que vai e o que não vai. Eu não estou aqui para poder dizer que o meu sagrado é maior ou mais importante do que o de qualquer outro, sabe? Eu estou aqui única e exclusivamente para poder pedir: respeite o meu axé, respeite o meu sagrado, respeite a minha fé e respeite o meu corpo e o corpo dos meus irmãos. E, gente, eu vou parar de falar, porque senão eu falo muito. Obrigada. Queria agradecer a Michele, né, por esse relato, por esse depoimento e principalmente por nos lembrar dessa data muito importante do 13 de maio, né, e nos lembrar que essa violência de Estado, ela vem para o corpo negro desde sempre, né, no Estado brasileiro, que ela vem
desde essa época da escravidão, e que isso a gente sabe que se permeia até hoje, e essa violência que o corpo negro sofre, e aqui no Rio de Janeiro isso é muito, muito forte, né? E a gente, enfim, está vendo isso acontecer todos os dias. Obrigada, Michele, e muito obrigada também pelo relato da história da sua família e da sua fé. Eu vou passar. Ah, gente, eu queria só avisar que quem quiser fazer perguntas, por favor, pode fazer no chat do YouTube ou nos chats das páginas dos Facebooks que estão assistindo, que depois, quando acabar as falas, a gente vai fazer as perguntas. Eu vou passar a fala para a professora Flávia Rios. Ela é professora da UF, integra o Afro-Sebrap e coordena o projeto Gestão Municipal da Igualdade Racial em Niterói. É coautora do livro Lélia Gonzalez e coorganizadora dos livros Negros nas Cidades Brasileiras e Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Flávia, por favor, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada, Isabel, pela apresentação. Fico também bastante feliz por receber esse convite. Quero cumprimentar as pessoas que estão nessa mesa para debater. Acho que a discussão tem uma pergunta, uma ligação entre temas tão importantes, né? E eu quero também agradecer ao Instituto Vladimir Herzog por este convite, na pessoa do João. Eu venho um diálogo com a Vladimir Herzog tem um tempinho, em que foi quando surgiu a proposta de escrever sobre a ditadura militar e a questão racial, né? O modo como a ditadura perseguiu as organizações negras, o modo como as populações negras sofreram os impactos da violência de Estado durante um regime autoritário. E esse é um tema de pesquisa que eu desenvolvo desde o doutorado, e agora, nesse momento, esse diálogo com o tema das igrejas, com o tema do autoritarismo e com o tema da violência de Estado. Eu queria organizar aqui minha fala um pouco falando das pesquisas que a gente tem desenvolvido, algumas sob a minha orientação e outras pesquisas de colegas da Universidade Federal Fluminense que estudam o tema da violência, a violência de Estado, e, por outro lado, também as pesquisas que têm falado sobre o crescimento do conservadorismo, né, nas igrejas, de modo geral, cristãs, em particular evangélicas, né? Então, eu queria tentar fazer um diálogo entre esses temas, tentar articular esses temas a partir das reflexões que as ciências sociais têm produzido nos últimos tempos, né? Qualquer pessoa que vá numa livraria ou que olhe sobre a produção das ciências sociais contemporaneamente, mas não só, das humanidades de modo geral, essa pessoa encontrará uma gama relativamente grande de estudos, de livros, de materiais sobre o autoritarismo, né, que voltou, nunca nos abandonou. Né, esse tema é um tema central na nossa reflexão da sociedade civil, da academia, mas que agora ganhou força novamente com as eleições de 2018, especialmente, e com a chegada de um governo, de um candidato de extrema-direita, não só no Brasil, mas também candidatos de extrema-direita em outras partes do mundo, como foi no caso dos Estados Unidos, na Hungria, na Índia, né? Então nós temos isso, sem contar o crescimento da extrema-direita nos parlamentos de vários países europeus, por exemplo, chamar atenção aqui para o caso de Portugal e um movimento forte de extrema-direita lá chamado Chega, e também a Alemanha, também um crescimento forte da extrema-direita, né, no parlamento. Então, esse crescimento do autoritarismo é um movimento mundial, e que o Brasil hoje
tem vivido tem contribuído, né, com esse crescimento, não só pelo executivo, né, porque temos um quadro no executivo representante dessa extrema-direita, mas também porque nós temos nos parlamentos essa presença expressiva, né? Chamou a atenção das ciências sociais a vinculação entre o crescimento desse autoritarismo e um pensamento autoritário na esfera do poder político e a sua relação com vários segmentos sociais, muitos segmentos sociais, chama atenção para grupos de diferentes classes, mas chama-se também bastante atenção pelo pertencimento religioso, né? O pertencimento religioso ele tem sido apresentado como um determinante no voto de extrema-direita, ou um voto conservador, e isso tem merecido a atenção da nossa produção intelectual, da nossa academia, né? Não só entre os evangélicos, mas também entre os católicos, entre os cristãos, de modo geral, né? E também nos faz refletir sobre esse tema, nos faz refletir também sobre as mudanças que o Brasil sofreu, né, ao longo nesse período democrático, nesse período pós-ditadura militar, de transição da ditadura militar para o período democrático. Muitas coisas mudaram, né, do ponto de vista da composição social, então esse é um elemento também que coloca as igrejas e os evangélicos na cena do debate sobre a temática que é objeto da nossa reflexão aqui constante, né? Então, três pontos que eu gostaria de destacar relacionados a essas transformações. A primeira é o crescimento, né, essa mudança da nossa composição demográfica no que diz respeito à maior presença de pessoas autodeclaradas evangélicas na nossa realidade social. Isso é inédito na história do Brasil, né? Isso é inédito, infelizmente nós não tivemos o censo ainda, e certamente esse censo vai mostrar o quão relevante é a presença demográfica dos evangélicos, que são pessoas de diferentes denominações religiosas, se autodeclaram assim em pesquisas censitárias e outros tipos de pesquisa. Por outro lado, nós temos um quadro de decréscimo, né, de pessoas autodeclaradas católicas. Mas quando olhamos as pesquisas em termos eleitorais, de participação política, especialmente nesse contexto de aumento do autoritarismo na esfera do Estado, do governo federal, importa ser evangélico, mas importa mais ser cristão no voto a governos e a representantes políticos conservadores e autoritários. Então, isso é uma coisa que chama bastante a atenção do Brasil, da realidade brasileira, dessa transformação da realidade brasileira. Outro aspecto importante da transformação, que diz respeito à temática que nós estamos refletindo aqui sobre a violência de Estado, é que demograficamente também houve um crescimento bastante expressivo das pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, né? Então, nesse período democrático também nós vimos essa mudança em termos de consciência, de autopercepção de cor no país, e até de valorização com políticas que valorizam também esse pertencimento, o fato que isso se expressa demograficamente. É bem provável que no próximo censo esse crescimento desses dois grupos, pessoas autodeclaradas pretas e pardas, também tendam a aparecer nesse censo agora de 2021. Isso também tem aparecido nesse contexto. A Isabel chamou atenção para o fato de que a população negra ela sofre violências diversas, né, ao longo da história do que veio a se chamar Brasil, mas é fato também que quando essas violências acontecem em governos democráticos, elas são uma forma ilegítima de violência, né? Em vários momentos da história se legitimou a violência em termos de
legislação, em termos do que se define se são humanos, se não são coisas, se são propriedades, se não são, mas o fato é que em contextos democráticos, a violência de Estado contra qualquer que seja o grupo, e a gente tem observado que o grupo, os dados estatísticos, né, sociológicos, as análises sociológicas têm mostrado o quanto que essa violência tem um perfil muito determinado, né, que são jovens, pretos e pardos, moradores de periferias urbanas. Essas pessoas têm sido alvo preferencial dessas políticas que são autonomeadas de políticas de segurança pública, e que, na verdade, não são, né? Na verdade, não são políticas de segurança pública, são políticas de controle de certos grupos sociais, e a cada regime político, essas formas de controle, elas aparecem com configurações próprias, né? E aí o nosso desafio maior é entender não só o que fazer para desvincular essas relações entre igrejas, autoritarismo e violência de Estado, porque a gente tem observado que em qualquer país do mundo em que uma violência como aconteceu aqui no Jacarezinho, né, certamente as autoridades da polícia deveriam ter perdido, né, os seus cargos, porque é algo absurdo, é bárbaro, né? Mas, na verdade, isso é totalmente entendido pela corporação como algo legítimo, né? E aí se apresenta um problema que todos os sociólogos têm chamado a atenção, mas também a sociedade civil, os parentes, as pessoas que vivem diretamente e indiretamente as violências e violações de direitos humanos, que explicações dizem respeito, basicamente, ao modo descontrolado como as polícias operam no Brasil, né? Isso é um aspecto muito importante, as pesquisadoras têm chamado a atenção para esse aspecto. Eu daria destaque, por exemplo, para a pesquisa da Flávia Medeiros, que estudou as polícias no Rio de Janeiro, e ela destaca a importância da independência, né, da produção das perícias, o quanto isso é relevante para uma investigação independente que garanta, enfim, transparência nas informações, nos dados, nas coletas. E hoje o grande desafio que nós estamos vivendo também agora na análise, né, e responsabilização do contexto do Jacarezinho tem a ver justamente com isso, né? Quem vai fazer as perícias e como, né? E qual o tipo de transparência que tem. Então, o problema da violência de Estado é tentar identificar, evidentemente, quais são os perfis sociais que estão submetidos a essa violência, e isso acho que as ciências sociais e as estatísticas, os organismos todos de controle da sociedade civil e da segurança pública têm mostrado, né, de maneira muito contundente, do ponto de vista dos dados. Esses pesquisadores também têm mostrado o quanto essa violência ela é maléfica para o Estado de Direito, ou seja, impede que os direitos sejam de fato exercidos, né, especialmente os direitos civis e o direito à vida, né, que esse é um aspecto importante. A Michelle chamou atenção aqui para o fato de que o Brasil não tem pena de morte, mas mesmo que tivesse, as pessoas são julgadas, né, e nesses contextos em que nós temos as chacinas, os extermínios, ninguém é julgado, né, não tem nenhuma situação correta em qualquer tipo de Estado, sejam quaisquer que sejam as leis vigentes. Então, é algo completamente fora de controle, né? Mas há um discurso que legitima, né? Então, toda a antropologia e ciências sociais, elas têm demonstrado quais são esses discursos, né? Essas imagens de controle e de territórios que têm legitimado a violência contra esses grupos, né, sociais. Então, esse é um aspecto muito importante. Assim como é importante também pensar que esse discurso ele está totalmente ancorado, né, às representações autoritárias que o Brasil já carrega na sua história e que nunca deixou de ser relevante na política, mas que agora ela domina a política. Essa é uma diferença muito marcante, e ela domina de uma maneira bastante expressiva,
seja do ponto de vista de uma hegemonia, de uma representação, né, sobre territórios e grupos sociais, seja em relação ao próprio controle do Estado. Né, esse é um ponto que, no caso do Rio de Janeiro, o professor Daniel Irata e toda a equipe que tem trabalhado com a coleta de dados e que deu, né, essas informações fundamentais acerca do tamanho que foi essa chacina em contraste com todas as outras que o Rio de Janeiro vivenciou, é o quanto que a letalidade da polícia, no caso do Rio de Janeiro, é absolutamente desproporcional à realidade que a gente vive, inclusive num contexto em que o próprio STF, pelo menos, estabeleceu, né, as regras mínimas para as intervenções ou para a não intervenção da polícia nesses territórios, né? Então, esse é um ponto que chama bastante atenção, o fato da gente viver um momento de crise dramática no mundo e no Brasil em particular, e ainda assim esse descontrole das agências militares estarem em curso, né? Por outro lado, essa discussão sobre, eu vou falar só brevemente, que eu acho que o Raz André vai destacar isso com mais detalhes na sua própria experiência, mas também nas suas análises. Por outro lado, a gente não pode dar uma visão homogênea, né, do que seja os evangélicos ou os cristãos, né? A gente tem observado desde esse período também democrático brasileiro, desde pelo menos de 88, também uma movimentação de pessoas evangélicas, católicas também, né, muito preocupadas com os direitos humanos, muito preocupadas e dedicadas ao estabelecimento democrático, e aí me parece muito importante dar visibilidade a esse tipo, né, essas organizações, essas visões, esse pensamento, porque também tem se cristalizado cada vez mais na produção de conhecimento, nas mídias, nas redes sociais, nos espaços de debate, também uma visão estereotipada, né? Assim como se tem visões muito estereotipadas sobre os territórios periféricos, tem havido também uma visão muito estereotipada sobre os grupos cristãos, especialmente evangélicos, né? Então, esse é um ponto muito importante. Na minha pesquisa, no que a gente tem desenvolvido na cidade de Niterói, tem aparecido bastante essa dimensão do autoritarismo, não no nível exatamente de Estado, mas no que diz respeito às interações sociais, né? E acho que a Michele falou bem o quanto que as religiões, a intolerância religiosa, ela tem ganhado força no tecido social, e isso é algo muito marcante, não só nos territórios, né, mas também nas escolas, que é onde a gente tem trabalhado bastante, e os profissionais de saúde, da educação, têm mostrado o quanto que a intolerância religiosa de certas religiões, especialmente evangélicas, tem marcado a experiência de pessoas que professam outras religiões, especialmente de matrizes africanas, como o caso do candomblé, né? Então, o que chama atenção para esse período democrático, acho que é o meu ponto aqui, é que o Brasil passou por muitas transformações que dizem respeito à composição demográfica da presença negra, da maior presença evangélica, que gerou agora uma experiência de autoritarismo num nível diferente daquele que a gente acostumava a ver, que esse autoritarismo não está apenas no âmbito do Estado, com a eleição do Bolsonaro e de vários parlamentares e partidos de direita e extrema-direita, mas também está mais difusa no nosso tecido social, né? Especialmente quando a gente vê, por exemplo, o quanto que os terreiros de candomblé, as experiências religiosas têm sido violadas, né, por verdadeiros movimentos políticos, né, de igrejas, de fiéis, que intolerantes à presença de outras religiosidades. Então, esse é um ponto muito importante, isso atingiu a escola e faz tempo. No Rio de Janeiro isso é muito marcante, né? Isso chama bastante atenção da gente, porque é pensar no autoritarismo não só no nível de Estado, mas pensar também no autoritarismo que ganhou uma forma, que essa é a mais visível, da intolerância religiosa, e outra forma visível, né,
é a da violência de Estado, né, do modo como as polícias, uma pretensa política de segurança pública tenha se apresentado, assim como um discurso violento contra os direitos humanos, né? Então, eu acho que, para nós, um debate como esse, que está sendo estabelecido aqui, para trazer atores tão diversos, né, academia, pessoas que estão engajadas em militâncias religiosas, né, diferentes orientações, eu acho que é um debate que a gente pode estabelecer pensando nessas transformações do Brasil, porque, afinal de contas, é uma transformação muito profunda. O país, de fato, se depara com uma imagem que ele nunca teve em diferentes camadas, né? Especialmente eu estou falando aqui nessas mudanças demográficas, né? E os impactos delas. Então, um pouco essa a contribuição que eu gostaria de deixar aqui para o debate. E aí quero muito ouvir o meu colega, o Raz André, sobre a sua experiência, né, como um pertencente, como evangélico, né, e como ele pensa essa questão aqui para nós. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, Flávia. Acho que uma fala super completa que traz, assim, acho que muitos pontos que a gente poderia, tenho certeza que até para a professora Flávia deve ter sido difícil, porque eu acho que cada ponto desse que ela traz, ela, né, poderia desenvolver por muito tempo, mas assim, né, vou só ressaltar aqui uma questão que eu acho que está muito latente agora nesse momento no nosso trabalho, né, inclusive com a menção que a professora Flávia fez em relação à atuação no Supremo Tribunal, né, da DPF 635, né, todo esse trabalho que vem sendo feito também de pesquisa, né, colocou o professor Daniel Irata, mas de demonstrar como, infelizmente, uma violência de Estado que já era muito forte, né, que a gente já vinha denunciando e tentando, de alguma forma, que ela, eu não sei, né, acabar, não sei se a gente conseguiria falar isso, mas assim, né, de alguma forma lutar contra ela vem, na verdade, aumentando, né, e como esses espaços de conversa, esses espaços de troca, como que a gente está tendo agora, como os que a gente teve desde o início desse curso, eles são importantes para a gente dialogar e tentar enfrentar isso, né? Muito obrigada, Flávia. Lembrando de novo que quem quiser fazer pergunta, né, é só colocar nos chats e no Facebook também. Vou passar agora a palavra para o Raz André Guimarães, que é educador popular, teólogo e mestrando em História pelo UFES, pastor da Igreja Metodista Filadélfia, em Salvador, integrante do Movimento Negro Evangélico e filiado ao Movimento Negro Unificado. Raz André, por favor, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Paz e bem. Motivo de alegria estarmos juntos e juntas, reunidos e reunidas diante de um desafio muito importante, de pensarmos sobre os desafios do tempo presente. É sempre uma grande responsabilidade falar após nossa amada professora Flávia Rios, que trouxe para nós elementos interessantes para que a gente possa analisar e discutir. Bom, eu quero começar fazendo algumas distinções, né, digamos assim, para ajudar na nossa reflexão, né? Primeiro, pensarmos que Estado e governo são grupos distintos, mas que, de uma certa forma, acaba assim, tendo uma aproximação, né? Entendemos o Estado como a participação de cidadãos e cidadãs nas instituições e entendemos o governo que vai dirigir esse Estado como uma representação e fruto de disputas de grupos políticos organizados em partidos que ocupam esse governo e passam a definir ações, passam a definir direções de atuação desse Estado. Então, é importante a gente ter essa distinção para que a gente possa entender que, embora as instituições elas sejam permanentes,
que compõem o Estado, elas são dirigidas por um governo que tem uma linha política definida. E esse é o caso que nós temos experimentado no tempo presente, onde a ocupação desses espaços, né, a ocupação desses lugares, dessas instituições, orientadas por uma política de governo, tem causado muitos males ao nosso país, ao Brasil. A ocupação desses espaços de governo que estão definindo políticas estão causando um grande mal. Exemplo disso, bem notório, é a atuação do até então Ministério da Educação, que é dirigido por um pastor de uma igreja histórica, e a sua política, que é de desdobramento da política do governo, né, do presidente Jair Bolsonaro, a política que este governo assume é sucateamento das universidades, perseguição aos departamentos do campo de humanas e um ataque permanente à tentativa de privatização. Por que dizermos isso? Por que falar isso? Porque, ao contrário dos outros anos, hoje, ao contrário das outras experiências autoritárias que tivemos no Brasil, hoje a participação cristã fundamentalista é de maior expressão. Ao contrário dos tempos anteriores, que você tinha ali uma ação conservadora, né, e tal, hoje nós temos outros elementos que fazem a diferenciação e trazem o ineditismo, tanto no campo da negação, do negacionismo, que é um elemento desse fundamentalismo moderno. Temos o aspecto da organização através das redes, das mídias sociais, coisa que, obviamente, num outro tempo, o acesso à mídia e o acesso ao povo, ou numa linguagem aí mais militante, às massas, essa comunicação não existia. Hoje, esses grupos fundamentalistas se articularam, ocuparam as mídias sociais e comunicam diretamente, retroalimentando ideologicamente seus grupos. Um outro ponto potente para a gente avaliar e pensar é a distinção da religião e da religiosidade. A religião é a institucionalização das crenças, né, onde os grupos vão se organizar e vão ter essa presença institucional. E a religiosidade é de caráter mais íntimo, de caráter mais pessoal, e que, obviamente, é influenciado também pela instituição e por essa, digamos que, esfera da religião, né? Digamos assim. Um ponto potente para a gente pensar também é que as religiões, historicamente, elas sofrem disputas. Isso a gente precisa deixar bem nítido para nós, que, da mesma forma que não existe só fundamentalismo, nós temos vários desdobramentos desse fenômeno religioso, institucionalizado ou não, acontecendo. E aí é potente para nós pensarmos que, hoje, no nosso tempo presente, existe a disputa, mas também nós temos vozes dissonantes. E essas vozes dissonantes, elas estão fazendo um enfrentamento localizado e pautando ações de oposição ao Estado. Percebam que, ao contrário dos anos, digamos que das formas de identificação dos autoritarismos do passado, hoje nós temos também uma capilaridade dos grupos chamados, né, progressistas, e também ações de base, que vão da formação, que vão de protocolar pedidos de impeachment, que religiosos fizeram isso, protocolaram pedido de impeachment, de religiosos
construírem textos de mobilização para que o presidente renuncie. Existem vozes dissonantes que estão trabalhando arduamente, inclusive nesse momento. Agora, o que está acontecendo? Esses grupos que são articulados, que estão construindo as agendas de enfrentamento, esses grupos, por conta de uma mídia hegemônica também, que não tem a capacidade e, às vezes, a vontade política de sinalizar os grupos dissidentes, as vozes dissidentes, cria uma sensação de que os evangélicos são um pacote e que não há oposição. Por outro lado, os grupos fundamentalistas organizados sabem, reconhecem e, de uma certa forma, constroem uma contra-ação, digamos assim, uma ação um ato reacionário, uma atitude reacionária, digamos assim. Por quê? Eles estão desqualificando os líderes que são progressistas, estão caçando esses líderes nas suas próprias denominações, criando um discurso de criminalização desses setores que reagem. Inclusive, nós lembramos aí dos últimos ataques que a CONIC, né, que é Conselho Nacional, ou melhor, o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, na figura da pastora Romy Bank, como ela foi atacada na discussão em relação da campanha da fraternidade ecumênica. Porque naquele documento estava uma proposta ecumênica de contraposição ao governo, que tem interferido com políticas no Estado. E aí é importante para nós, e aí eu acho que as ciências sociais, né, como um todo, a gente precisa construir ferramentas analíticas para criar aí uma unidade, digamos assim, porque ainda hoje os olhares dos movimentos sociais e dos partidos é de um olhar oportunista, é um olhar clientelista e que não acolhe com potência os gritos desse setor que se opõe. E aí a gente acaba tendo a mesma lógica do que a direita faz quando fulano de tal, evangélico, e pronto. O cara se candidata como evangélico. E aí, qual é a agenda? Qual é a discussão? Qual é a conexão dessa representação ou desse representante com a base, com o povo, com a periferia? No Jacarezinho tem várias igrejas cristãs lá, evangélicas. E como dar suporte àqueles irmãos e irmãs que estão lá na ponta da lança? Que não tem ali nenhum tipo de cobertura espiritual de ninguém, não tem um apoio institucional, da maioria das vezes, de ninguém, estão lá na sua própria sorte. Quantas mortes já presenciamos, gente? Cláudia, menino Juan, os meninos de Costa Barros, o pessoal lá do Complexo do Alemão, o tempo todo. E aí? Quais são as nossas ações permanentes? Qual é o nosso gesto concreto para que esse tipo de ação não se repita mais? Por outro lado, existe um grupo que opera hoje no Estado que defende a lógica do bandido bom, bandido morto. Inclusive, tem um repertório teológico para justificar. E aí, o que fazemos? O que nós podemos fazer? Como superar a lógica de não ficarmos apenas no jargão da morte para eleger candidatos e candidatas?
Até quando? Nós vamos ficar só no jargão. Precisamos de ações concretas. E aí, pensando um pouquinho nas experiências de resistência que precisam de conexões, articulações internacionais. Eu acho fantástico a galera do Black Lives Matter, a capacidade dos caras internacionalizarem as agendas de sensibilização, tal. A gente comprou o barulho aqui do George Floyd. Claro, nosso irmão. E lá? Como é que a gente faz para que tenhamos força lá também e, a partir disso, mobilizar, enquadrar o governo para que seja responsabilizado? É uma discussão. É uma discussão. Eu tive a oportunidade de ouvir a professora Flávia falando sobre isso. Não sei se, de repente, num tempo mais ampliado das respostas, ela possa falar um pouco da capacidade de articulação da galera. E ali, as igrejas estão lá. As igrejas estão lá, sendo questionadas, a juventude ali botando o dedo na cara, enquadrando para que tenha uma postura mais radical, mas há uma participação e existem conexões. Claro, nós temos movimentos sérios que estão na luta, desde os históricos, né? MNU, CONEM, enfim, tem agora a coalizão, que estão aí fazendo debate, fazendo a luta, mas ainda assim, meus irmãos e irmãs, é necessário uma unidade, é necessário apoio, é necessária a solidariedade com a luta desses irmãos e dessas irmãs. Bom, qual é a tarefa da religião no combate à morte e na defesa da vida? Bom, a religião, melhor, as religiões, né, elas podem garantir a defesa permanente da vida. Eu entendo que as religiões elas têm uma capacidade de diálogo, uma capacidade de mobilização que outros espaços não têm. Você tem ali as pessoas que se reúnem ali no final de semana, seja na sinagoga, seja no axé, seja no templo budista, seja no centro espírita. Ali os religiosos estão. Claro, hoje, por conta da pandemia, não se reúnem mais no templo, mas a conexão, o diálogo permanece ainda. Os laços, os afetos não foram totalmente fragilizados. Então, é importante que os religiosos, e aí eu penso de uma forma macroecumênica, que os religiosos repensem o seu papel de líderes, né? Que homens e mulheres que exercem a função de liderança possam radicalizar no compromisso à vida, denunciando práticas, rompendo silêncios autoritários que estão levando as pessoas à morte. Então, acredito que as religiões elas podem construir ou intervir ou provocar o Estado na mudança de práticas. Porque a religião, parafraseando eu sei que eu vou apanhar, mas eu vou citar, né? A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, é a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. Claro que existem aqui tanto essa frase, né? Claro, está dentro de um grande contexto, mas coloca a polivalência, né? Ou polivalência não, vamos dizer polissêmico da coisa, né? Existem ali múltiplos aspectos. Claro, eu posso ficar com a religião como ópio, mas eu posso entender também como suspiro da criatura oprimida, como esse lugar de ressignificação, esse lugar de humanização, esse lugar de acolhida, esse lugar de fortalecimento. A religião pode promover isso. E a religião promovendo isso, ela com certeza estará a serviço de uma nova sociedade, serviço de novas relações sociais,
a serviço de promoção de sorrisos, né? Digamos assim. E aí, eu gosto de pensar também, acho que meu tempo está acabando. 5 minutos. Eu vou concluir. Gosto de pensar em Dalai Lama, né? Quando ele pergunta ele, qual é a melhor religião? E Dalai Lama fala de uma forma muito poderosa, muito honesta e muito sincera. A melhor religião é aquela que me faz ser humano. Então, que esse fortalecimento do humano possa converter os corações e possam gerar novas relações e abraços, né, entre nós. Valeu, gente. Obrigada, Raiz André, por essa fala que traz esperança, que traz também um pouco de calor para o nosso coração que a gente anda precisado, né? Só para ressaltar aqui a importância do que você fala, né, de trazer que apesar de que sim, existem grupos fundamentalistas que hoje em dia estão atuando, e a gente pode ver muito bem, né, seja na política, seja em outros espaços institucionais, né, existem essas vozes dissonantes que têm ganhado força e que precisam ganhar cada vez mais força, né? Também queria só pontuar, né, ressaltar isso que você fala dessa capacidade de mobilização que as religiões têm e que outros espaços não têm, né? Essa capacidade de ressignificar, como você falou, e de trazer uma nova sociedade. Então, assim, queria muito, muito agradecer a sua fala. Eu vou passar aqui para algumas perguntas que já temos. Não sei se Flávio quer fazer algum comentário antes das perguntas. Flávio, a gente pode seguir para as perguntas. Pode seguir, claro. Eu vou fazer aqui umas 3 perguntas e depois acho que a gente abre de volta, né? Tinha uma pergunta específica para a Michele, e acho que as demais a gente... Ui, perdão, gente. Mas vou fazer a específica para a Michele primeiro. Michele, como você avalia a atuação do Estado naquele período do desaparecimento do Amarildo e o momento atual? A violência aumentou? O que está diferente? A partir da sua experiência de militância e de sua fé, você tem percebido maior intolerância ou não? Uma pergunta bem, bem grande. E aí tem 2 perguntas que estão aqui agora, eu vou fazer logo, né, se vocês puderem anotar, e aí a gente já segue para o bloco para todo mundo poder falar. A pergunta de Henrique Guilherme Scherer, ele faz um comentário e uma pergunta, né? Ótima análise da conjuntura da realidade, como enfrentar o projeto de poder da extrema-direita sem entrar na onda de violência. E uma pergunta do Dr. Joaquim de Valparaíso, Goiás. A violência de Estado é reforçada hoje pelo estigma que foi implantado pela direita e pela mídia sobre PT, Lula, esquerda. Como desmistificar isso, especialmente no meio evangélico? Acho que essa pergunta vai mais para o Raiz, mas são todos... Né? Não sei se Michele começa e depois a gente passa para a professora Flávia e depois para o Raiz. Então, foi o seguinte, só para poder responder logo a específica. Então, na época do desaparecimento e tortura e morte do meu tio, a gente teve o mesmo Estado que a gente tem hoje, um Estado omisso, que não atua e que não está não tá presente, não está, de alguma maneira, ali tentando minimamente amparar essa família que foi destruída por conta da violência estatal mesmo, porque é isso. Quem fez a violência foi o próprio Estado. E um dos questionamentos que a gente tinha na época do desaparecimento do meu tio é que como que o criminoso vai investigar e julgar o próprio crime, sabe? Porque isso era o Estado investigando o Estado, querendo provar que o Estado, enfim, e querendo sempre fazer com que a gente fosse criminalizado
e, a partir dessa criminalização, tentar justificar o que aconteceu. O que não é diferente do estado de hoje, por exemplo, que a gente está vivendo. E aí, de novo, eu vou citar o fato do que aconteceu lá no Jacarezinho. A gente teve uma mãe que passou numa reportagem chorando por conta do seu filho que tinha perdido, e logo depois a mídia e o Estado apresentou um vídeo dessa mãe supostamente armada, coisa que já foi desmentida, claro, mas é isso, é sempre pautando e tentando o tempo inteiro justificar o injustificável. E quanto à fé, hoje a gente vê mais militância por conta de terreiro, vê uma militância mais forte. Não é que antes não existia, mas hoje a gente vê mais força nessa militância de terreiro, de filhos de axé, enfim. Mas a gente continua, e aí, por conta dessa militância maior também é a represária, não é à toa que a gente está tendo muitos terreiros destruídos, tanto por facção criminosa, quanto por policiais, quanto por grupos protestantes que não aceitam outras religiões. E aí também não é só o protestante, também é todo aquele... Por que eu estou colocando isso? Porque isso é muito da minha crença e de mim como indivíduo. O problema não está na religião. O problema está no religioso, que é o ser humano e que está ali pautando uma discórdia e uma destruição. Isso acontecia antes? Acontecia. Mas antes a gente militava menos. Hoje a gente está militando muito. Isso está dando muita visibilidade. Essa visibilidade também está fazendo mesmo um paralelo do que aconteceu com meu tio. Assim. O retorno que a gente teve, muitas vezes, no fato do meu tio, foi uma tentativa de criminalização, mas também uma tentativa de desqualificação da família, sabe? Então, enfim. Sobre as outras duas perguntas, eu não me sinto apta para responder. Eu vou passar para os meus colegas, e não é só questão de apta, não, gente. É porque e aí, de novo, falando, justificando. Eu tenho 2 filhos, e que no momento que a Isabel estava lendo as perguntas, um deles estava aqui no meu ouvido assim, mamãe, mamãe. Enfim, eu não prestei atenção, mas vou passar a palavra para os amigos também, para não me delongar demais. Obrigada, Michele. Professora Flávia, a palavra é sua. Obrigada, Isabel. Michele, para mim é um prazer. Obrigada, Isabel. Michele, para mim é um prazer estar aqui ao seu lado também, conversando. Eu acho que a Michele traz o que eu gosto muito, assim, também de uma voz de testemunho, né? Desde que eu tenho trabalhado um pouco em diálogo com o Instituto Vladimir Herzog, uma das coisas que mais me chama a atenção é essa possibilidade de intercâmbios, né, entre várias vozes de ativismo, de academia, de pessoas vitimadas, que são vítimas, né, do Estado, mas também são agentes públicos que questionam, que problematizam. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui do lado da Michele, com essa voz tão potente. E também o Raz André, quando colocou as perguntas, até fez uma provocação, né, sobre um ponto que eu acho importante. Para mim, e para toda a minha categoria, né, de profissionais da área da academia, é muito delicado quando a gente fala de um grupo social e associa esse grupo social a certas práticas negativas, né? Então, o Raz André chamou atenção, a Michele também chamou muita atenção, falando que não é algo que a gente não pode generalizar, né? Eu acho isso muito importante, né? Dizer que um certo grupo social, ou um conjunto de grupos religiosos, de denominações, tem uma afinidade atual, né, neste contexto histórico, eu acho que isso é uma coisa importante, né, com um projeto, ou que foi associado a um projeto autoritário, que, por sua vez, reforça uma ação de Estado que já era autoritária e que tem agora mais legitimidade para exercer violações e violências
contra a população periférica. Então, isso é um ponto importante. Mas a gente não pode, aí, dialogando diretamente com o Raz André, também imaginar que isso é fruto só de um fundamentalismo, ou seja, que só certos grupos ou certos segmentos mais radicais do mundo evangélico que aderiram, né, ou legitimaram o projeto autoritário. Né? Quando a gente olha para os dados, né, então tem um trabalho muito bom realizado pelo Jairo Nicolau, que é um estudioso muito reconhecido, né, pelas suas reflexões sobre democracia e eleições. Os dados que ele organiza sobre as eleições, que vão lá desde o processo de redemocratização, já mostra uma afinidade entre o eleitor evangélico, por assim dizer, de várias denominações, a siglas mais conservadoras. Por exemplo, desde das eleições do Collor de Mello, em 1989, né, você já tem uma associação assim, dessa natureza. E ela vem seguindo. Ocorre que como eu chamei a atenção na primeira parte da fala, é que o segmento evangélico cresceu muito, para a gente ter uma ideia, triplicou, né? Desde daquela década, em 3 décadas e meia, o grupo triplicou, e isso também aumenta o seu poder, né, em termos eleitorais. Né? Então, isso é um elemento importante. Eu acho que chamar atenção para o fundamentalismo é central, porque tem muitos líderes religiosos que têm adotado posições de extrema direita que não tem nada a ver com nenhuma teologia cristã, né? Por outro lado, também é um tanto simplificadora a ideia de que só esses líderes fundamentalistas dão conta de uma sustentação de um autoritarismo de Estado. Né? A gente tem observado que certamente tem um processo aí mais complexo que envolve a chegada dos fiéis e que eles, de algum modo, têm sustentado esse projeto autoritário. Então, vale chamar a atenção, então, que eu acho que o Raz tem muita... digamos assim, ele está muito certo no que ele está falando, em termos de dar visibilidade para as resistências no interior desses segmentos religiosos, né? Sejam de pastores, sejam de fiéis, sejam de pessoas cristãs evangélicas que estão em defesa dos direitos humanos, ou que nós poderíamos chamar também a atenção, né, Raz, para outros momentos históricos, não só do Brasil, em outros contextos, em que os evangélicos são majoritariamente progressistas. Eu acho interessante quando ele faz menção ao caso dos Estados Unidos, não só nessa movimentação mais recente pelos direitos civis, Black Lives Matter, mas também pelas mobilizações dos anos 60 e 70 e 50 já nos Estados Unidos, né? Você vê que tem uma afinidade muito grande entre o progressismo, a luta pelos direitos humanos, contra a discriminação e os movimentos evangélicos. Então, saber dessas histórias, dessa diversidade de histórias em torno desses movimentos religiosos, é muito importante para não se criar uma cristalização de uma ideia, uma associação que tem se estabelecido no Brasil hoje, de maneira equivocada, como está sendo estabelecida, entre os evangélicos e um conservadorismo e até a sustentação de um autoritarismo, que na prática isso se dá, mas não significa que isso é um vínculo de uma natureza entre ser religioso e ser autoritário. Um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção, Raz, e aí de fato eu discordo de você, eu acho importante apresentar essa discordância, diz respeito ao papel dos movimentos religiosos nas sociedades, né, especialmente sociedades democráticas. Num Estado democrático de direito, a coisa mais importante para se destacar é a liberdade religiosa, né? Antes de qualquer coisa, que é um direito civil, o direito das pessoas professarem quaisquer religiões que elas possam ter, né? E ser um direito privado, um direito que a pessoa vai exercer na sua casa, um direito que a pessoa vai exercer na sua igreja, mas é um direito que a pessoa não pode exercer no parlamento.
ela não pode exercer na política, porque o Estado é laico, né? O Estado é o lugar em que o pluralismo diverso de ideias precisa se apresentar, mas não a defesa específica de uma religiosidade, né? E o que a gente tem visto no Brasil é exatamente o oposto. E aí eu vou finalizar a minha argumentação aqui mostrando esse impacto, por exemplo, nas escolas, quando você tem professores religiosos, né, que não aceitam aplicar a Lei 10.639 por conta da sua religiosidade. Mas antes da pessoa ser religiosa, ela é um profissional do Estado, por exemplo, e ela está sob uma legislação federal e qualquer agente público, né, deve seguir essa legislação. Então, a gente tem visto um desvirtuar, assim, por assim dizer, né, fundamentado no mundo religioso, que não deve acontecer. Esse é um ponto muito importante, estabelecer quais são os limites da religião, né, no espaço público. Não só de falar da sua relevância no espaço público, porque de fato é muito relevante, especialmente em termos individuais, para a experiência individual, também coletiva, mas quando nós falamos de um Estado, que é isso que eu achei importante, que o Raz André chamou atenção, né, da pensar o que é o Estado, quais são as suas regras, e isso é fundamental pensar que, para a existência desse Estado democrático de direito, a religião precisa ter o seu espaço privado específico, né? E garantir, e aí o Estado, sim, garantir as liberdades religiosas, garantir que as pessoas possam ir às suas igrejas, assim como possam ir aos seus terreiros, né? Assim como podem moradores de qualquer lugar poder professar a sua religiosidade sem ser violada, sem ser violentada. Então, é isso que é o papel do Estado, né? Garantir isso. E eu acho que sim, os movimentos religiosos, eles são tão mais importantes se eles ficam no interior de comunidades, se eles ficam no interior das casas, das famílias, das pessoas, e não cheguem aos espaços que não são exatamente espaços da religião, assim como não é espaço de um outro tipo de movimentação de grupo de interesses ou de experiências pessoais, individuais e crenças. Então, eu chamaria atenção também um pouco para os limites dos movimentos religiosos para que um Estado democrático de direito possa ser exercido de maneira efetiva e universal, né, que alcance a todos. Obrigada, Flávia. Agora, Raiz, se puder falar, obrigada. Sim, eu vou começar pelo final, né? Assim, dizer que eu tenho acordo, né, com o que a professora Flávia falou. Talvez eu não tenha conseguido me expressar com qualidade e potência, mas eu acredito que as religiões elas cumprem uma função, né, coletiva, né, social também, mas o Estado é laico. O Estado é o lugar de representação de todos e todas, do religioso, não religioso, do ateu, enfim, de todos e todas, né? Até porque a grande luta do movimento protestante, principalmente na América Latina, né, e principalmente no período de organização da República, digamos assim, a agenda, a pauta foi a liberdade religiosa, né? Hoje, infelizmente, se perdeu, mas a pauta é liberdade religiosa, laicidade do Estado. Então, quero pedir desculpas caso eu tenha falado algo que tenha escorregado nesse sentido. Eu quero também fazer um diálogo a partir do que a professora falou em relação aos evangélicos na política. Existe uma literatura, né, do nosso amigo professor, né, Paul Freston, que vai sinalizar, sociólogo, vai sinalizar a participação dos evangélicos na política, dos cristãos na política. E aí eu gosto muito de ver, né, de ler e refletir a partir do trabalho da professora Elisete da Silva, que ela sinaliza que os evangélicos sempre fizeram política no Brasil. Não é só hoje, né? Desde o processo ali das primeiras missões e tal, os evangélicos já estavam fazendo política. O que nós temos de novidade é
que, ao longo desse tempo que a professora Flávia citou, desde a da primeira eleição, né, período pós-redemocratização, é que esses grupos estão, de uma forma, se camuflando nos governos. Estavam no governo de Collor, estavam no governo de Fernando Henrique, estavam no governo de Lula, de Dilma, e hoje estão no governo do Bolsonaro. A diferença é que, através desses períodos, né, desses governos, acumularam poder, construíram patrimônios, inclusive na comunicação, e hoje se alinharam ao que há de mais extremista em relação a, enfim, as coisas mais absurdas que a gente tem visto, nós temos visto por aí. Então, há um movimento desses grupos, né, que se reorganizam, se alinham, uma articulação internacional com uma galera, coalizão evangélica não sei da onde, e aí os caras conseguiram hoje ocupar um espaço maior no governo e, obviamente, estão disputando estruturas do Estado. Bom, eu quero agora falar rapidinho, eu sei que o meu tempo está explodindo, mas eu quero falar rapidinho a respeito das perguntas, né, em relação à violência de Estado, reforçado hoje pelos estigmas que foi implantado pela direita e tal. Assim, as violências sempre ocorreram, sempre rolaram. A ausência de moradia, a ausência de políticas de moradia, a ausência de políticas em relação à educação, à saúde, sempre aconteceu. Sabe? O que nós temos hoje, e aí é importante entender, governo é um lance, Estado é outro. O governo que vai disputar e vai trazer a sua posição política para as instituições do Estado. Por que é importante a gente pensar isso? Porque aí nós vamos direto na fonte da coisa, que é o governo federal, que vai apontar as políticas. Porque senão a gente acaba desfocando, senão acaba trazendo um inimigo que não é, ou trazendo rivalizar com quem não dá para rivalizar nesse momento. Então, é importante a gente ir ali pontuar. Tá? Então, hoje, qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa hoje é fortalecer o movimento que está fazendo o debate em relação à responsabilidade do governo federal em relação às mortes do Covid. Essa é a tarefa, não há outra. A tarefa é essa, da responsabilização. Lembrem, não é vingança, é responsabilização, porque há um desdobramento político, rolaram escolhas pautadas por uma ideia política. Então, isso precisa ser discutido e a gente precisa abraçar essa agenda. Sem entrar nas armadilhas de fake news, não. Organização, com foco, mobilização, compartilhar notícias verdadeiras, compartilhar as informações que estão acontecendo como desdobramento da CPI. Então, essa é uma tarefa legal para a gente fazer um diálogo. Um outro ponto para devolver a fala é como enfrentar o projeto de poder da extrema-direita, sem entrar na onda da violência. Bom, acho que o grande ensinamento que a gente leva desse período é: precisamos retomar a comunicação com o nosso povo. Os religiosos, sejam de qual denominação for, precisam estar nos seus espaços, estabelecer diálogos e apresentar a verdade, porque a mentira tem sido uma ferramenta de uso político e essa mentira tem gerado muitos danos. Então, acho que o que a gente pode fazer, inclusive, sair daqui com esse acordo, de voltarmos para as bases, de voltarmos ao diálogo, ter uma relação afetiva com as pessoas e seguir em frente, né? Acho que, como diz Paulo Freire, que é na comunhão que nós nos libertamos, né? Não é de forma individualista. Então, a gente retomar esse projeto aí de comunhão.
Isabel? Obrigada, Raiz André. Eu vou ler alguns comentários que foram feitos aqui durante as falas, e depois eu já vou passar para o Flávio, porque ele tem algumas coisas a nos apresentar, alguns vídeos, depois a gente passa para as considerações finais, mas vou ler aqui alguns comentários. Comentário do Clemir Fernandes, diretor executivo adjunto do ESE. O Estado mata ontem e hoje. A gente resiste hoje e amanhã. Força, Michele, estamos juntos nessas lutas, reforçadas por nossas espiritualidades. O João Luiz Moura, também do Instituto Vladimir Herzog, mencionou, né, Michele, quanta coisa importante. O Henrique Guilherme Scherer, que também já havia feito a pergunta para a professora Flávia, né, e falado da questão da ótima análise da conjuntura da realidade, ele também pontua que eles estão acompanhando todo o curso até agora e que tem sido ótimo. Leonardo Félix, diretor da Agência Latino-Americana de Comunicação ALC, desde Buenos Aires, Argentina, estão acompanhando pela ALC as notícias, a etapa final, e dá parabéns aqui ao curso. Maria da Fé, de São João de Meriti, menciona, né, que com a alegria de poder participar deste momento de conhecimento e esperança. Pedro Strozenberg, né, que hoje em dia é presidente do Conselho do ISE, palavras agregadoras de um mundo de paz que se deseja experimentar. Boa palavra, Raiz André. Magali Cunha traz: termos um Estado laico não quer dizer que grupos religiosos não devam participar no espaço público. Há muito tempo, as religiões deixaram de ser experiências privadas e ocuparam o espaço público com ações e parcerias com o poder público na promoção da vida. O que não pode ocorrer é a promoção de uma única forma de religião pelo Estado. Eu acho que é isso. Eu vou passar aqui, por enquanto, para o Flávio, que tem algumas coisas a nos trazer, e depois acho que a gente já passa para as considerações finais. Bom, esse curso que foi organizado e promovido, né, pelas redes, coletivos e organizações que eu mencionei no início, tem feito um esforço, né, de discutir, não só através de cursos como esse, mas também através de entrevistas, de lives, produção de conteúdos diversos, né, cartilhas e vídeos também, né? Mais uma vez, aqueles que querem conhecer, né, esse trabalho, essa produção de conteúdo, peço que vocês acompanhem aí nas redes sociais, nas mídias sociais dessas redes, desses coletivos, dessas organizações. Tem muita potência, né, quando essas organizações também estão juntas, estão atuando em sinergia. Esse curso é uma prova, um exemplo disso, né, do alcance que a gente consegue obter. E eu queria aproveitar, né, esse final de curso para divulgar uma dessas produções que está sendo realizada pelos nossos companheiros lá do Uruguai, do projeto Fé na Resistência, mas que também está sendo legendado, e a gente está estudando inclusive dublagem para que a gente possa também ter uma ampla disseminação no nosso contexto brasileiro. É uma websérie, eu vou pôr aqui o trailerzinho para vocês conhecerem, uma websérie sobre fé, política e direitos humanos na América Latina. São 6 vídeos de 6 minutos, são vídeos curtos, que vai estrear, olha só, na TV Uruguaia, né, em junho agora de 2021, e vão abordar temas que vão desde o papel das igrejas nas ditaduras latino-americanas ao diálogo entre feminismo e cristianismo, justiça ecológica e social, racismo e colonialismo, direitos religiosos e direitos humanos, enfim, tem um campo bem vasto aí de temas, inclusive muitos dos quais a gente trabalhou aqui no curso. Então, eu vou passar aqui só para vocês conhecerem, porque é uma linguagem muito também jovial, né? Trabalhar com animação, acho que vai ser um recurso assim muito interessante para a gente trabalhar nos nossos espaços de fé e também nos espaços populares, né, onde você tem bastante jovem e especialmente onde o vídeo, né, já é uma linguagem que tem muita atração, assim, né? Então vou compartilhar aqui para vocês conhecerem, e aí eu volto para Isabel para considerações finais.
Vão ser só um trailer curto para vocês conhecerem um pouco a linguagem, mas fiquem atentos que a gente vai logo disseminar aí nas nossas redes e, enfim, nas nossas mídias sociais. Isabel. Obrigada, Flávia. Então, vou passar agora para a Michele, para as palavras finais, depois para a Flávia, depois para o Raiz André. Mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite, na pessoa da Isabel, agradecer os companheiros que estiveram na mesa aqui com a gente, o Raiz, a Flávia, dizer que é sempre bom, é sempre uma oportunidade essencial para a gente poder trocar, poder dialogar, poder conhecer outros lados, ouvir outras palavras, conhecer outros ensinamentos, que isso aumenta o nosso leque de aprendizado. E aí, inclusive, no momento que a gente está aqui passando a nossa experiência, a gente está aprendendo a experiência do outro. Então, curso maravilhoso, muito bom, gostei. Obrigada pelo espaço, obrigada por deixar, mais uma vez, que eu faça o trabalho de ecoar o que para a gente é uma dor, mas também é um aprendizado, poder também disseminar e falar um pouco do meu axé, falar do meu sagrado, falar do que eu aprendo e acredito e posso dividir com as pessoas, para que, se elas não quiserem colocar em prática, mas que pelo menos elas tenham o direito de acessar e de poder conhecer o que é ser, por exemplo, de terreiro, o que é ser familiar, vítima da violência desse Estado, que é colocado para a gente, desses governos, desses desgovernos e desses desmandos. Enfim, espero que toda e qualquer participação como essa, que fique na rede, seja também um lugar de pesquisa para outras pessoas que queiram aprender, que queiram disseminar. Quero também aproveitar o espaço, convidar quem quiser e puder. A gente está na Netflix com uma série chamada Meu Amor, 6 Histórias de Amor Verdadeiro. O episódio número 5 é o episódio do Brasil, e que fala da minha família, que fala do amor e do afeto que me confecciona como pessoa, mas também fala do meu sagrado, fala da minha fé e do que me constitui quanto mulher, quanto indivíduo de direito, quanto mãe preta, favelada, responsável pela educação de 2 meninos, mas também de toda uma sociedade e comunidade que vive aqui no nosso entorno. Porque existe uma diáspora africana que diz que a educação dos quequerês é dever de toda uma comunidade. Então, poder fazer parte de uma comunidade onde eu vire um espelho e onde eu possa educar outros quequerês para que virem outras Marielles fortes e guerreiras, mas também que virem outras Micheles Lacerdas, outras Mônicas Cunhas e tantas outras, Flávia, que está aqui com a gente, que virem outras tantas e tantos que precisa e que esse país está necessitando para poder fluir e fluir com respeito à vida do próximo, a vida dos seus, a vida dos meus e a vida dos nossos. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Michele. Foi um prazer imenso estar com você aqui, estar com o pastor Raiz André também. É uma alegria, um privilégio, na verdade, estar em diálogo com vocês. Eu queria aproveitar essas considerações finais para divulgar algumas pesquisas que estão sendo realizadas na Universidade Federal Fluminense, no grupo de estudos Guerreiro Ramos, o Negra, e também no Afro-Sebrap, que falam de temáticas relacionadas a direitos humanos, relações raciais, periferias, que são temas tão importantes e tão caros para a gente enfrentar, né, essa realidade, entendê-la também, como ela funciona, né? Então, queria destacar aqui a pesquisa de uma orientanda chamada Lara Miranda, que tem investigado as violações e violências contra quilombolas
em todo o território nacional no Brasil. Queria destacar também a pesquisa do Uri Paz, que tem estudado assassinatos políticos no Rio de Janeiro, desde o contexto de 1988 até as últimas eleições de 2020. Queria destacar também um projeto que a gente tem desenvolvido e que a Dandara Vicente é uma das pesquisadoras mais envolvidas, que chama-se Vozes do Genocídio Negro, que é um projeto do Afro-Sebrae. A gente tem investigado, estudado mais as experiências dos parentes, das pessoas que foram vítimas de violência de Estado a partir dessas vozes. A gente tem pesquisas no Brasil sobre esse tema, e elas são muito importantes, e a gente entende cada vez mais a relevância, né, de conhecer mais sobre as formas de resistência política nas periferias. E, por fim, uma pesquisa que nós temos realizado entre o Negra também o Afro-Sebrap, que se chama Protesto das Margens. Até então, o Brasil desconhece o modo como as mobilizações coletivas se dão nas periferias, nas favelas e nos morros, porque, em geral, os protestos que tem visibilidade na mídia, nos jornais, e até dos intelectuais, e até das agências civis, são os protestos que ficam nos grandes centros urbanos, né, nos espaços, entre aspas, que são convencionais para o protesto. Então, a gente tem desenvolvido esse conjunto de pesquisas. Eu aproveito para divulgar os nomes dessas pessoas, esses pesquisadores, esses grupos de trabalho, para que a gente possa estabelecer de maneira constante, né, essa conversa. E, por fim, um projeto que a gente tem desenvolvido no município de Niterói, que tem esse diálogo com a discussão que a Michele trouxe sobre a tolerância religiosa e intolerância religiosa, que diz respeito ao modo como os docentes têm tratado a temática racial em salas de aula em todo o município, né? E aí que a gente enfrenta diretamente essa experiência de um autoritarismo no tecido social e adentrando cada vez mais os espaços públicos, né, de formação dos cidadãos, né, que são as escolas. Então, são essas pesquisas que a gente tem trabalhado, a gente fica à disposição para diálogo, para conversa, para exposição dessas pesquisas, para conversa com pessoas interessadas, e é um prazer muito grande. O ISER, que tem sempre estabelecido um debate democrático, trazendo a questão das religiões, das religiosidades para a cena do debate democrático, e também no Instituto Vladimir Herzog, que tem um papel tão central para pensar direitos humanos, para criar conexões e diálogos entre grupos de diferentes partes do país e diferentes partes da cidade, né? Então, agradecer a toda a nossa audiência, a todas as pessoas que nos fizeram questões, perguntas. Foi um grande prazer, espero que possamos nos encontrar em outros momentos, em outros debates relevantes como esse. Obrigada. Bom, agradecer, né, gratidão a todo o movimento, né, das organizações aí que se empenharam na realização desse curso imprescindível para o nosso tempo presente, porque traz desafios, né, e traz sonhos de utopias para nós, né? Então, eu quero agradecer imensamente aí ao esse colegiado de organizações, agradecer aí as colegas da mesa, Michele, professora Flávia, nosso irmão Flávio, também a Isabel pela mediação, e dizer que estamos à disposição, né? Onde estiver dois ou mais reunidos na esperança de um mundo melhor, estaremos sempre perto. Então, um abraço a todos e todas, paz e bem. Obrigada. Eu queria agradecer em nome de todas as organizações que participaram enormemente para que esse curso pudesse ter esses encontros, né, de tamanha relevância. Eu queria realmente agradecer o privilégio de poder ter vivenciado hoje aqui com vocês e ter escutado vocês e ter aprendido muito com vocês. De verdade, muito obrigado. Vou repetir aqui a Michele, a Flávia, o Raiz André, ao Flávio. E acho que é isso, né, gente? Boa noite e muito obrigada. Flávio, quer fazer o fechamento do curso, Flávio? Eu só queria dizer que
Bom, como o curso é gratuito, né, ele foi retransmitido por vários canais do YouTube e no Facebook, então eles estão disponíveis aí para serem revistos, para serem compartilhados, para serem usados em grupos de estudo. Acho que é muito importante nesse momento que a gente use esse tipo de material para fazer uma conversa, né, uma conversa franca, uma conversa honesta com nossos amigos, parentes, irmãos, irmãs nas comunidades de fé, para que a gente possa pensar, né, os autoritarismos de ontem, mas também de hoje. Né? Essa aula de hoje foi excelente para a gente fechar o curso, né, entender como que essas coisas estão conectadas. Então, agradecer a cada uma que participou não só, né, como conferencista, como palestrante, como professor dando aula, organizando também por trás dos bastidores, e também as pessoas que passaram tempo aí no ao vivo, né, acompanhando, fazendo comentários, perguntas, né, enfim, interagindo com a gente aqui. Isso foi muito importante porque enriquece realmente o curso, enriquece essas aulas. Isso é parte do processo que é muito importante. Então, a gente agradece e é isso. Muito obrigado por vocês existirem, né, e fazerem da nossa desse momento, né, menos sofrível, né, com mais esperança, né, e cheio de possibilidades aí. Boa noite a todos e todas.